Para dar prosseguimento, eu gostaria de chamar agora ao palco o senhor Carlos Figueiredo para traçar para a gente um panorama da saúde no país. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite, a oportunidade de falar aqui um pouco em nome da Associação Nacional dos Hospitais Privados. E trago aqui um vídeo para a gente, uma apresentação para a gente falar um pouco sobre o panorama, o cenário do nosso mercado dos hospitais privados e principalmente a visão de perspectivas e tendências nesse momento especial que a Abreclin comemora 10 anos. E temos grandes oportunidades aí, a Associação Nacional se coloca aqui como um parceiro para ajudar nesse crescimento. Também somos uma associação jovem, assim como a Abreclin, fundada em 2001, nós fomos fundados em 2001, então temos um longo percurso a caminhar e desde já nos colocamos à disposição. Então, rapidamente, vou falar um pouco sobre a nossa associação, uma breve visão do nosso setor e as tendências. Então, esses são os nossos 52 hospitais associados. Quem faz parte da associação hoje em dia são os hospitais de excelência, até por uma questão de pré-requisito para fazer parte da associação. São hospitais que precisam ser acreditados no nível de excelência, são hospitais que têm que ter uma receita privada importante, pelo menos 60%, não podem depender de receita do Sistema Único de Saúde, e são hospitais que não podem pertencer a operadoras, porque precisam ter independência e atuar, sempre buscando a qualidade e a excelência dos seus serviços, acima de tudo. Então, esses são os nossos 52 hospitais. É importante que se diga que a ANAP hoje tem 52 hospitais, mas a quantidade de hospitais no país que vem se acreditando e atingindo os padrões de excelência vem crescendo, e o nosso planejamento de crescimento em termos de associação é bastante arrojado. Pretendemos alcançar no próximo ano um número algo parecido com 80 hospitais até o próximo ano. Então, falando um pouquinho da associação, são 52 hospitais, 9.200 leitos operacionais, 1.825 leitos de UTI, são 550.000 cirurgias, 66% de média e grande porte. Nós respondemos por 27% dos hospitais acreditados no nosso país. E nós temos um sistema de indicadores integrados em que os nossos hospitais podem fazer benchmark e se comparam com seus resultados e a gente divulga esses resultados publicamente. Essa é uma publicação importante da área de indicadores e uma das referências do nosso país em qualidade. Nós hoje temos cerca de 11,5 bilhões de faturamento nos nossos 52 hospitais, são 9.200 leitos, 14% do total de despesas. A gente vem crescendo muito no volume de cirurgia ano após ano e no total de internações também. O market share dos hospitais da ANAP hoje é de 16% em volume de cirurgias e 36% em termos de faturamento dos hospitais privados. Então, os nossos 52 hospitais já respondem por 36% do faturamento dos hospitais privados do país. E aí, quais são esses hospitais privados? Vamos entender um pouquinho do nosso mercado e como é que isso está desenhado. O Brasil hoje é o 8º maior mercado de saúde no mundo, em termos de volumes absolutos. A ANAP, o nosso setor representa o 3º maior mercado de saúde privada no mundo. É um mercado bastante significativo, perdemos apenas para a China e Estados Unidos. E em termos de número de leitos, o nosso país conta com mais de 440 mil leitos no nosso país, sendo 36% desses leitos de hospitais públicos e 64% dos hospitais privados. E aí, olhando alguns números, nós temos cerca de 2,3 leitos por 1.000 habitantes, temos 2,7 leitos por beneficiários do plano de saúde, temos 1,9 médicos por habitantes e o número médio de leitos pelos nossos hospitais é de 71, o que é uma discrepância em relação ao que deve ser o porte de um hospital em termos de eficiência.
Em termos de leitos hospitalares por 1.000 habitantes, nós ainda temos muito o que crescer e a desenvolver, né? E a gente tem um dado muito importante, que os leitos privados, eles vêm reduzindo. Isso é um problema muito sério, porque é um país em que tem muita necessidade de leitos, e apesar dessa necessidade, por conta de uma série de dificuldades operacionais e de incentivos governamentais, a gente vem perdendo leitos no país. Para vocês terem uma ideia, entre 2007 e 2012, nós tivemos uma redução de 11,8% dos leitos privados de hospitais no país, o que é bastante significativo. Considerando o total de despesas com internação no Brasil por fonte de financiamento, nós temos hoje, com dados de 2012, 11,7% dessas despesas são financiadas pelo SUS, tem essas despesas de internação financiadas pelo SUS, 31,8% são financiadas pelos planos de saúde e um número muito reduzido, 0,9%, é financiado pelos planos de saúde. E hoje, esse total de despesas com internações no nosso país representa 1% do nosso PIB, que não é um número desprezível, um número bastante significativo considerando o montante de despesas assistenciais do nosso país. O total de despesas do PIB com saúde que a gente gasta é de cerca de 9%, 1% vai para as internações. Em termos de beneficiário de plano de saúde, a gente pode ter uma rápida visão disso, entendendo que a taxa média de crescimento de beneficiários dos últimos 6 anos é de 4,1%, mas essa taxa vem se reduzindo. O crescimento de número de beneficiários do plano de saúde vem reduzindo, pela falta exatamente de leitos, pela falta de capacidade instalada para atendimento desses beneficiários. A assistência odontológica ela tem uma taxa de crescimento mais acentuada porque é um mercado que tem menos risco e a necessidade de recursos é infinitamente menor na necessidade do mercado médico hospitalar. Considerando então o total de despesas assistenciais, se nós olharmos o quanto representa as despesas com internação, nós temos algo em torno de 41,5% do total das despesas assistenciais privadas em internações, 21,2% em exames, 18,3% em consultas. E o dado mais interessante de se observar é o crescimento da participação de cada fatia dessa nas despesas assistenciais. O que mais cresceu nesse período de 2012 em relação a 2012 foi a questão das consultas. Isso se deve, em grande parte, ao movimento de valorização do profissional médico. Agora, o número de crescimento do total de despesas com internação, ele cresceu 7,5%, que é um crescimento arrojado, um crescimento bastante significativo, considerando um para o outro. Esse dado foi extraído como uma referência das 39 maiores operadoras de plano de saúde do nosso país. E aí, falando um pouquinho agora das nossas tendências. A gente tem um estudo que nós realizamos lá na associação em relação à necessidade de crescimento, à necessidade de investimento em leitos que nós precisamos no setor privado. E aí nós traçamos 2 cenários. E se nós tivermos esse crescimento médio de 4,1% da taxa de beneficiários e fomos conservadores e pegamos a taxa de crescimento de beneficiários do último ano, que é de 2,1%. Se nós crescêssemos a essa taxa de 4,1%, que é a nossa taxa média, nós precisaríamos de leitos no período de 2013 a 2016 ampliar em mais 23,2 mil leitos, que é um crescimento muito grande. Agora, se nós formos conservadores e entendermos que nós vamos repetir a taxa de crescimento do último ano, o número de leitos, nós teremos necessidade, nesse período, de mais 13.700 leitos. Isso é a necessidade de investimento do setor privado somente. Não está entrando nessa conta a necessidade do setor público. E aí, considerando que o investimento para a nossa implantação e abertura de novos leitos, ele pode variar de 220 mil, se for um leito de média e baixa complexidade,
R$700 mil, se for um leito de alta complexidade, nós precisaremos investir, com esse cenário otimista de 4,1%, 7,3 bilhões de reais. E se nós se considerarmos a taxa de 2,1%, nós precisaremos investir 4,3 bilhões de reais só no setor público para dar conta da necessidade. Eu não estou considerando aqui nessa conta nem a nossa necessidade não atendida hoje, eu estou considerando somente o crescimento do número de beneficiários do plano de saúde. Esses dois cenários. Isso já mostra um panorama bastante arrojado de necessidade de investimento no nosso setor. E aí alguns dados, né? Esse estudo que nós elaboramos, ele inclusive serviu de base para um editorial do Valor Econômico, falando sobre essa necessidade de investimentos. E onde foi feita uma pesquisa e mostra o investimento dos principais hospitais que vem sendo feito na ampliação e crescimento de leitos. E aí, fazendo já uma reflexão, nós precisamos fazer muito investimento para a ampliação da nossa capacidade, a nossa ampliação física de leitos. Por quê? Porque nós temos taxas de ocupação bastante elevadas e a gente não consegue fazer uma gestão adequada de leitos se nós tivermos altas taxas de ocupação. A gente precisa de uma taxa de ociosidade razoável para dar conta de fazer a rotatividade desse leito. Então nós temos já uma pressão por conta da nossa taxa de ocupação para que a gente venha fazer uma ampliação da nossa capacidade instalada. E o que a gente precisa para fazer a transformação desse processo de forma planejada? A gente precisa fazer um estudo bastante criterioso, ter planejamento e investir em quais áreas a gente precisa expandir. E de onde nós vamos tirar essas informações? Com base em que critério? Com base na análise da demanda, com base na análise epidemiológica, com base na análise de crescimento da demanda que a gente tem dos planos de saúde e dos fluxos dos serviços. A gente precisa também fazer uma análise mais criteriosa para a incorporação tecnológica, com uma adequada avaliação de custo-benefício. A gente precisa também fazer uma adequada avaliação do espaço físico. Precisamos otimizar o espaço que nós temos dentro das nossas instituições. Temos muitas oportunidades de melhoria de processo, adequação de espaço, considerando isso. E os senhores sabem disso melhor do que ninguém. A gente está aqui exatamente numa casa em que temos profissionais que sabem como otimizar esse processo, a utilização desses recursos, atender a necessidade que a gente precisa para alavancar a capacidade operacional e técnica dos nossos hospitais. Precisamos criar centros de avaliação de tecnologia em saúde dentro das nossas instituições. Isso é um processo que a gente observa em todos os países. Quem faz esse papel e quem desenvolve esses estudos de incorporação tecnológica são os hospitais. Eles é quem fazem em primeira leva a incorporação tecnológica. E é assim que acontece esse processo também no nosso país. Quem incorpora a tecnologia em primeiro lugar são os hospitais, principalmente os hospitais de excelência. E precisamos investir continuamente na qualificação dos nossos profissionais. Precisamos investir muito. E aí eu abro um parênteses nessa apresentação para fazer um breve comentário. Conversávamos aqui anteriormente com alguns colegas. Eu venho de outro setor também, atuei em telecomunicações, atuei em outros setores. E quando eu entro e chego na área da saúde, que eu observo como é que se dá o processo de desenvolvimento do trabalho, o grau ainda de necessidade de profissionalização e melhoria da gestão, eu fiquei, no primeiro momento, bastante assustado, confesso. A gente precisa investir muito na gestão, a gente precisa de muita engenharia dentro dos nossos hospitais. Isso é a mais pura e absoluta verdade. Então, senhores, eu só tenho a agradecer aqui essa oportunidade, dizer que me coloco aí à disposição dos senhores, a ANAP se coloca à disposição, e muito obrigado. É isso que eu tinha a dizer. Gostaria de agradecer pela explanação do mercado. Eu gostaria de homenagear você com um PIN da Bequim. Esse PIN a gente dá para os nossos associados, para as pessoas que
que merece, que contribui para a engenharia clínica do país. Muito obrigado.